Voltamos a conversar com o Dr. Paulo Celso a respeito dos direitos difusos e coletivos. Nesse bloco, vamos tratar especificamente dos deficientes e dos idosos. Doutor, em relação às questões que chegam até a sua promotoria, as demandas dos deficientes, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da organização da cidade, né, tanto de Macapá quanto de Santana, e como que a promotoria pode ajudar os deficientes na melhora. Perfeito. Essa é uma temática que tem nos preocupado muito em relação ao trato da pessoa com deficiência, e para isso a gente tem feito algumas reuniões com as categorias envolvidas, né? E aí desde a questão dos deficientes físicos, visuais, das pessoas surdas, e a gente está procurando desenvolver um trabalho principalmente na área da acessibilidade, que eu diria que é um dos pontos mais gritantes que a gente pode observar. Grande parte dos casos que chegam estão atrelados não só à questão da acessibilidade no transporte público, e principalmente a acessibilidade na cidade e também nos espaços públicos. Então, a promotoria ela tem desenvolvido alguns trabalhos nessa área. A título de exemplo, nós estamos com um inquérito civil que trata da questão das vagas reservadas, e aí envolve não só a pessoa com deficiência, como também a pessoa idosa, que há um completo desrespeito por parte da população em relação a essa reserva de vagas. Então, ao longo de 2015 e 2016, a gente tem trabalhado principalmente na delimitação desses espaços, e agora nós estamos trabalhando na cobrança, que é a implementação realmente do respeito. A gente costuma perceber que esse desrespeito ele ocorre principalmente nos espaços privados que são destinados ao público. Um exemplo que eu te dou, shopping e supermercados, em que nos estacionamentos, apesar de já existir uma área definida para a pessoa idosa, para a pessoa com deficiência, a população acha que deve usar de qualquer forma. Há alguma previsão de multa, doutor, para essas pessoas ou para esses estabelecimentos privados que não respeitam a acessibilidade? Sim, tudo que vai nortear, na verdade, a temática já é, de certa forma, disciplinado no Código de Trânsito. Então, o próprio Código de Trânsito, ele define essa utilização irregular como uma infração gravíssima. São 7 pontos na carteira do infrator. O veículo está sujeito a guincho e, além disso, ainda tem um pagamento de multa, uma multa no valor de R$ 297, e que, caso haja essa infração, essa pessoa estará sujeita. Só que, infelizmente, as pessoas elas têm aquela falsa noção de que eu estou no estacionamento de um shopping, no estacionamento do supermercado, eu não preciso respeitar. Precisa, porque mesmo os estacionamentos privados, se eles forem abertos ao público, eles vão ter o mesmo tratamento que tem uma via pública. E é uma falta de conscientização das pessoas que praticam essa conduta, doutor, porque ela deveria se colocar no lugar do outro. É o que menos acontece, na verdade. Eu costumo dizer que as pessoas, eu não sei pela velocidade que o mundo está hoje, as pessoas parecem que hoje só olham para o próprio umbigo, esquecendo, às vezes, de se colocar no lugar dos outros, sem ter aquela noção que, em um determinado momento, mesmo que ela não apresente, por exemplo, qualquer tipo de deficiência, que ela está sujeita a situações que podem levar a isso. De repente, eu estou conduzindo o meu veículo e bato o meu veículo e temporariamente fico imobilizado. De repente, eu estou em casa, escorrego no banheiro e vou também precisar de um tratamento mais demorado, vou ficar imobilizado. Então, eu posso até não ficar com deficiência, mas eu posso, em determinado momento, ficar com a minha mobilidade reduzida. Então, as pessoas não procuram se colocar no lugar das outras. Então, a gente tem tido esse trabalho muito grande de conscientização na área da acessibilidade. A utilização das vagas não deixa de ser acessibilidade. A gente tem tido essa preocupação principalmente relativa à acessibilidade nos órgãos públicos, e daí as nossas demandas junto ao governo do estado, junto ao município de Macapá, junto à Câmara dos Vereadores, a própria Assembleia Legislativa, de que possam adaptar os seus espaços a essas pessoas. Então, são situações que a gente precisa realmente estar enfrentando para que essas pessoas elas possam ter um pleno acesso.
Então, se eu quero exercer um determinado direito, esse direito, muitas vezes, ele, para ser exercido, ele precisa começar pelo próprio atendimento. É preciso eu ter a oportunidade de, no mínimo, conseguir subir numa calçada, entrar dentro de um prédio, conseguir chegar a um gabinete, seja de um juiz, de um procurador, de um legislador, mas eu preciso ter essa facilidade. É então, verdade. quando a gente busca esse trato da acessibilidade, como eu falei, as questões mais sérias que chegam diz respeito a isso. É preciso que a pessoa ela tenha plena acessibilidade dentro de um ônibus, e essa acessibilidade ela não se restringe única e exclusivamente ao acesso àquele elevador. Geralmente as pessoas pensam, o ônibus ele tem que ter acessibilidade se ele tem um elevador. Não, ele tem que ter acessibilidade se ele tem um piso tátil dentro do próprio veículo, se ele tem uma área reservada, se ele tem uma facilidade para que o usuário possa pedir para aquele veículo parar. Então, são situações que a gente precisa estar atento. E sem contar que a acessibilidade, ela não está ligada exclusivamente à pessoa com deficiência. A acessibilidade também, ela está ligada a toda e qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de dificuldade. Se ela possui uma mobilidade reduzida, seja por questões de doença, seja por questões de obesidade, ela também vai ter direito a ter acessibilidade a qualquer espaço. Pois é, doutor, e nesse sentido aí, nós chegamos à questão dos idosos, né? Que vem sofrendo muito com a falta de acessibilidade, porque o idoso geralmente, ele tem uma mobilidade reduzida, ele tem medo de cair, de tropeçar numa calçada, e nós podemos perceber hoje que, infelizmente, falta um pouquinho de atenção por parte do poder público municipal em relação à organização, né, das ruas, das calçadas e da própria população também. Né? Essa falta de atenção, gostei das tuas palavras, ela vem realmente muito forte, muito marcante por parte do poder público e também por parte da própria população. O que a gente observa enquanto promotoria que defende os direitos da pessoa idosa? É que, infelizmente, nós não nos preparamos para a velhice. Daqui a 10, 15 anos, nós seremos um país de idosos. E nós não estamos preparados para isso. E essa falta de preparo vem desde a cidade como um todo até em relação aos nossos lares. Um exemplo maior, muito próximo de todos nós, são as nossas casas. As nossas casas estão preparadas para a velhice? Nós temos espaço suficiente para que nós possamos realmente transitar com facilidade dentro de nossas casas? Nossos banheiros estão adaptados para uma utilização realmente mais específica? Em absolutamente nada. Então, é preciso a gente começar a despertar para essa situação. 10 anos, 15 anos, não é nada comparado a outros espaços de tempo. Então, a gente precisa, enquanto poder público, enquanto cidadão, estar preparado para isso e dar esse tratamento diferenciado. Uma coisa interessante, fugindo um pouquinho da linha de acessibilidade, mas ligada à temática do idoso, que eu observo, é a questão do próprio respeito. Então, é preciso se trabalhar muito isso com a população. Essa violação de direitos, ela já começa dentro de casa. A velhice, para algumas pessoas, parece que tem se tornado um fardo, quando na verdade não pode ser assim. Nós precisamos ter a noção, a ideia de que aquelas pessoas que envelheceram, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, elas já deram muito de si. Já deram muito de si para criar os filhos, para criar os seus netos. E hoje há uma inversão, elas que precisam de cuidado. Então, uma grande demanda que chega para a gente, enquanto promotoria, e até mesmo em nível de Brasil, é a violação dos direitos desse idoso. Hoje, os casos de maus tratos, de exploração econômica, financeira, são gritantes. As pessoas não estão parando para cuidar dos seus idosos. É uma violência desmedida, né? Desmedida, exatamente. E o que é mais difícil para a gente, às vezes, lidar com isso, é que está dentro da casa, dentro do lar. E aí você tem que mudar posturas
para que as coisas comecem realmente a melhorar. É mostrar para aquela pessoa, para aquele filho, para aquele neto, que aquela pessoa ela tem uma importância muito grande naquela família, que ela não é um fardo. Então as pessoas hoje, elas têm uma preocupação assim extremada muito com o ter. Então é muito mais fácil para ela, ela acha assim, eu tô dando assistência quando eu dou para o meu filho, que também é uma situação gritante em relação à violência com o menor, quando eu dou para o meu filho, quando eu dou para o meu avô, quando eu dou para o meu idoso lá, de modo geral, alimentação, vestuário, só que não é só isso. Há outros pontos de maior importância, lógico, que são essenciais para a gente, a questão da alimentação, da saúde, mas o mínimo, isso aí tem que ser trabalhado dentro das casas. Essa violência que sofre o idoso pela falta de um afago, muitas vezes, que são deixados de lado. Então, a gente precisa mudar um pouco essa realidade. É verdade, parece que o egoísmo tomou conta da sociedade, as pessoas só pensam nelas e na imediatidade de eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas eu deixo um cuidador, eu deixo alguém lá para olhar um pouco e esquecem que elas estão ali graças àquele que já veio antes, né? Isso que o senhor está colocando é muito sério e muito bonito. Então, são situações que preocupam. A gente tem mudado um pouco, procurado mudar um pouco essa realidade através de algumas ações da promotoria. Por exemplo, na área do idoso, nós procuramos ajuizar uma ação civil pública, que inclusive foi julgada procedente, contra o governo do estado, no sentido de melhorar as condições do abrigo São José. O abrigo, ele é uma entidade de longa permanência, é uma entidade acolhedora, então a gente chega ali e observa que realmente muito precisa para melhorar. Eu estive lá fazendo uma visita ao abrigo e fiquei muito triste. Exato, então a gente está com uma ação que já está inclusive em grau de recurso por parte do Estado, buscando essa melhoria. Mas paralelamente a isso, nós também buscamos uma outra alternativa, que foi ajuizar uma ação civil pública para a criação de um centro de convivência para idosos, que seria um centro-dia. Porque a gente tem observado que muitas vezes a alternativa não é abrigar, não é acolher aquele idoso. Muitas vezes eles têm um direito violado porque a família passa o dia todo fora. Como eu falei, hoje parece que o mais importante é o ter, da questão material. Então muitas vezes a pessoa, o simples fato de eu dar comida, de eu dar abrigo é o suficiente. Não. Então, aquele idoso, o idoso, a própria pessoa com deficiência, acaba tendo o direito violado porque muitas vezes passa o dia todo sozinhas, tendo que cuidar dos seus próprios afazeres. Então, a gente está pleiteando um centro de convivência, um centro-dia, um lugar em que essas pessoas possam passar o seu dia ali, serem bem cuidadas, terem a sua alimentação no horário certo, Excelente. ter um cuidado em relação à saúde, a medicamentos. E no final do dia, essas pessoas possam voltar para casa, justamente para que não haja essa ruptura, esse vínculo afetivo. Porque se você vai fazer uma visita, por exemplo, ao abrigo São José, você percebe muitas vezes naqueles velhinhos, naqueles idosos, uma certa melancolia, uma certa tristeza, porque foram praticamente que abandonados ali. Então é muito mais prático, muito mais cômodo para aquela família. Eu vou deixar meu pai no abrigo. Tudo bem, ali eles vão ter um cuidado mais imediato, mas mesmo recebendo atenção por parte das pessoas que ali trabalham, a gente não pode esquecer que ali é uma instituição. E sendo uma instituição, é um ambiente completamente frio, em que as pessoas, no final do dia, cumprindo o seu expediente, vão embora para casa. E eles sentem muita família. falta de carinho, foi o que eu percebi quando eu estive lá, porque quando eu cheguei com uma equipe, eles ficaram assim felizes e eles têm a ideia de que nós vamos para passar o dia com eles. Então tudo que eles querem, na verdade, é um pouco de atenção, é poder ter essa oportunidade. Então a gente tem trabalhado nessa linha de dar o suporte por parte das instituições, do poder público, mas trabalhar diretamente a família, para que ela passe a despertar também esse lado e passe a perceber. Então são áreas que exigem muita atuação, principalmente quando a gente está lidando com pessoas. E aí tem toda uma mudança comportamental que a gente precisa incutir na cabeça das pessoas. E exige uma sensibilidade muito grande também, né, doutor, do profissional que está à frente desse trabalho, né? Sim, a gente tem procurado, e daí a importância das equipes. Esse trabalho todo de
tentar moldar, de tentar mudar um pouco essa cultura, é tudo planejado através de uma equipe, e aí a gente tem uma assistente social que presta uma atividade imediata em tudo que chega, toda e qualquer denúncia que chega à promotoria relativa a idoso, a pessoa com deficiência. Um dos cuidados que eu tenho inicial é justamente repassar para a minha equipe técnica, para que ela possa compor aquela história, verificar a situação. Grande parte das demandas a gente acaba resolvendo através de uma mediação familiar, porque o que a gente observa também, essas pessoas não conversam mais dentro de casa. Infelizmente. Então, às vezes, situações que são extremamente simples, que envolvem principalmente idosos e deficientes, não são resolvidas por falta de um diálogo. Então, é uma oportunidade que a gente tem de chamar essa família, de chamar as pessoas envolvidas e mostrar, gente, bora acordar para essa realidade. O mínimo que essa pessoa está precisando aqui é de um carinho, é de um tratamento, é de um olhar mais caridoso, digamos assim, mais carinhoso. Então, são situações que a gente tem procurado mudar, a gente tem conseguido mudar um pouco essa realidade. E, logicamente, tem muitos enfrentamentos ainda na área, principalmente na área jurídica. A gente tem buscado o apoio direto por parte do poder público, tentando resolver de forma administrativa, e também na impossibilidade na judicial. E aí, voltando um pouquinho para a acessibilidade, nós estamos com 2 demandas importantes. Uma delas já foi ajuizada, que é a questão da adequação do passeio público às normas da ABNT. Então, a gente sabe que existem regras a serem seguidas, a calçada ela tem que ter uma altura, ela tem que ser utilizada um determinado material, ela não pode ter obstáculos. Então, essa ação a gente já está com ela no Poder Judiciário para fazer essa adaptação geral, retirada de bancas, de orelhões, de obstáculos no passeio público, e a outra que diz respeito à desocupação do passeio público. Porque não basta esse passeio seguir as regras da ABNT, é preciso que ele esteja livre. E aqui em Macapá a gente tem um total desrespeito. A pessoa pensa em montar uma lanchonete, ela pensa em montar um lava-carro, a primeira coisa que ela faz é jogar esse empreendimento para cima da calçada. Então, a gente está com esse trabalho administrativo. A ideia é realmente tirar, desocupar o passeio público, e isso em todos os setores, desde setor público, setor privado, e aí a gente vai drogarias, restaurantes, outros empreendimentos, de modo que realmente a gente possa ter essa circulação. As pessoas, elas têm que sair da rua. Hoje, elas, para caminhar, elas têm que ir para a via pública, quando elas deveriam utilizar o passeio público. A economia informal, ela tomou conta das calçadas. Exatamente. Nós vemos isso em todos os bairros, principalmente no centro. Exato. E um ponto interessante que você menciona, é aí que a gente vê a deficiência do poder público, principalmente do poder público municipal. Eu costumo dizer que o poder público ele deixa de utilizar, muitas vezes, uma ferramenta de extrema importância, que é o poder de polícia. O poder de polícia, ele está à disposição do poder público justamente para fazer com que essas regras elas sejam observadas. Então, a gente vem de um momento histórico que, para mim, de certa forma, é um tanto quanto prejudicial. A gente vem de um ex-território em que as pessoas estão mal acostumadas, aquela situação do eu tudo posso, tudo eu devo, sem se preocupar realmente com o que a lei dispõe. Eu sou amigo do fulano, eu sou amigo do Beltrano. Um paternalismo sabe muito com grande. Quem está falando, há um paternalismo. As pessoas estão acostumadas a praticarem determinados erros. Eu vou procurar o meu amigo que trabalha em tal lugar, ele vai dar uma orientação, ele vai dar um jeitinho, ele vai tirar a minha multa. E essas pessoas, elas têm que ter noção de que isso acabou. Essa cultura tem que ser eliminada do nosso povo amapaense. Hoje, a gente tem que ter a ideia de que tudo tem que seguir um determinado regramento. Então, eu cobro muito do poder público, principalmente municipal, o exercício desse poder de polícia. Determinada pessoa está utilizando o passeio público de forma irregular, eu ali vou agir, eu vou multar, eu vou aplicar as sanções administrativas, de modo que aquela pessoa respeite. Um exemplo muito grande que a gente tem em relação à utilização irregular das calçadas é o péssimo costume que os empreendimentos particulares têm de estabelecer a calçada como área de estacionamento. Aquela calçada, ela pode até pertencer
àquela área residencial. Mas pelo fato de ser calçada, ela passa também a integrar o passeio público, é de domínio público. Então não pode ter essa restrição. É verdade. Isso aí entra na questão educacional também, né, doutor? Nós vamos conversar mais um pouco sobre isso no próximo bloco, nós voltamos daqui a pouquinho.